Paz do Senhor Jesus, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que alegria em podermos estarmos mais uma vez reunidos para juntos compartilharmos a doce e verdadeira palavra de Deus. Por isso, vem junto comigo, pegue a sua Bíblia e seu cafezinho, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Criador de todas as coisas se fez como criatura, habitando no meio dos homens, trazendo verdade, vida e esperança em meio à sua criação corrompida pelo jugo do pecado, geração ao qual estava vivendo um período de opressão, de sofrimento, de angústia, além da escravidão pelo pecado que corrompeu o coração dos homens. Viviam sobre o jugo pesado de Roma, pela desobediência ao Deus que livrou este povo inúmeras vezes. Aquele o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele que por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. A ele sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele que é a cabeça do corpo, ao qual reconhecemos como igreja, ele que é o princípio e o primogênito dentre os mortos, nele tudo terá a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que por meio dele foi feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ele ao qual recebeu sobre os seus ombros o principado, ele que tem por nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Ele que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e nele foi derramado o castigo que nos traz a paz. Pois a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Esse homem que em inúmeros textos nós encontramos falar acerca dele, se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Criador que se fez carne habitando no meio de nós, cheio de verdade, amor, misericórdia, nos revelando a graça de Deus, trazendo sobre nós até onde vai a profundidade do amor de Deus por todos nós. No livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 6, nos diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E no versículo de número 21, a palavra de Deus nos diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Queridos, nesse texto que nós meditamos juntos, nós podemos ter um pouco de noção da profundidade do amor de Deus pela sua criação. É maravilhoso como nós vemos
a demonstração do amor do Criador pela sua criação. Amor este que não foi para um simples perdão de uma palavra de rebeldia ou por uma desobediência de algo aos nossos olhos sutil e sem importância, ou como nós costumamos ouvir continuamente na nossa geração, por algo que não tem nada a ver. Não, queridos. Estamos falando do perdão que foi derramado sobre nós, custando o preço de sangue pelo pecado que nos traz condenação eterna. O pecado que aos nossos olhos humanos e terrenais, para nós, possa ser algo sutil e sem valor algum. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que a consequência do pecado, de fato, é muito cara. Quando nós vamos para as Escrituras, nós conseguimos ver o peso que a consequência do pecado traz sobre o homem. A Bíblia diz que o pecado consumado gera morte. A palavra de Deus nos mostra que é justamente o pecado que faz acepção, que nos separa da comunhão da presença de Deus. Quando nós vamos olhar como foi o princípio, a Bíblia nos mostra de uma comunhão plena entre o Criador e a sua criação. E depois da queda do homem, nós vemos a separação que acabou acontecendo entre o Criador e nós. E o peso e preço dessa separação foi algo que nenhum de nós teríamos condições de arcar. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que somente um Deus de amor, graça e misericórdia pode trazer sobre nós o perdão dos nossos pecados. E o perdão dos nossos pecados custou um preço muito alto. Preço este de derramamento de sangue inocente. Sangue este daquele que criou todas as coisas. Sangue este daquele que sempre falou a verdade. Sangue este daquele que sempre ensinou a fazer o bem e confrontou a nossa natureza caída. Sangue este daquele que sempre operou maravilhas e sinais miraculosos, daquele que ensinou o caminho da verdade e do perdão, nos trazendo a graça do Criador. O preço dos nossos pecados foi o derramamento de sangue de Cristo Jesus. Mas aqui nós vemos, queridos, que o preço impagável, humanamente falando, pela redenção dos nossos pecados, foi pago pelo Criador, foi pago pelo Filho de Deus, foi pago por aquele que nos ensinou o caminho da verdade e do amor. E esse preço, queridos, quando ele foi quitado na cruz do Calvário, nos trouxe a justificação por meio da fé. E por meio da fé, neste ser divino, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, nós temos a oportunidade da redenção das nossas almas. Por isso, o escritor aos Romanos, neste mesmo capítulo de número 5, no verso 1, nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa oportunidade, eu quero te fazer um convite especial. Eu quero te fazer um convite para que você, querido, para que você, querida, possa abrir as portas do seu coração para que essa paz que você tanto procura em caminhos que nunca te levarão a uma paz plena, a uma paz que excede o entendimento, a esses caminhos e essas escolhas que a cada dia que passa te leva para uma profundeza maior, um abismo maior, uma tristeza maior. Eu quero te fazer um convite para que nesta oportunidade você possa receber o perdão de Deus mediante o sangue de Cristo e que você possa abrir o seu coração para ser justificado por meio do sangue de Cristo Jesus. Infelizmente, queridos, nós vivemos em uma geração aonde, por inúmeras vezes, nós pedimos para alguém demonstrar que de fato nos amam, que eles possam expressar alguma prova de amor, quando na verdade a maior demonstração, a maior expressão de amor que nós poderíamos ter, a maior revelação de amor que alguém poderia realizar por nós, já foi feita, já foi realizada, já foi expressada. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a história da humanidade, nós vamos ver a demonstração
não de alguém próximo, um familiar, um amigo, uma namorada, um tio, um esposo, uma esposa. Não, nós vamos ver a expressão do amor revelada do nosso Criador para conosco. E conforme está escrito essa expressão de amor, João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso eu te faço esse convite, querido, e eu quero ministrar sobre a sua vida, querida, que você possa abrir o seu coração para receber em espírito e em verdade a expressão do amor de Deus por tua vida. Pai, que esta pessoa que está do outro lado, Senhor, possa receber a tua palavra de bom grado e que, mediante as verdades contidas na tua santa e poderosa palavra, possa achar guarita no coração deste amigo, desta amiga que me ouve. Senhor, que a tua palavra possa penetrar no coração deles e que eles possam receber a redenção de suas almas por intermédio do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Café com Bíblia. Deus te abençoe.